A paz do Senhor, meus amados irmãos, já quero dizer para vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Escatologia. Estaremos aqui dando início à nossa 14ª aula. Até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres aqui para estar compartilhando com você mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje, nossa 14ª aula tem por tema: quem é a grande meretriz montada sobre a besta? Então estaremos falando sobre isso. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 17 e o capítulo de número 18. Esses dois capítulos que serão estudados nessa nossa aula. Então já pegue seu material de anotação, pegue a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta. Vamos estar começando nossa aula de hoje. E antes de começar, eu já quero pedir para você, deixe o seu like aí, o seu joinha, se inscreva em nosso canal, ative também o sininho para você estar recebendo sempre que tivermos postando novas aulas, para você estar compartilhando também. Já temos aí 13 aulas anteriores, todas sobre o tema de escatologia, e hoje estamos então na nossa 14ª aula, e eu espero que seja uma bênção para a sua vida. Amém? Então já vamos aqui dar início à nossa aula de hoje. Quem é a grande meretriz montada na besta? Estaremos estudando quem que é esse personagem da grande meretriz e também a besta que ela está montada. Vamos aqui já para dar início, Como é o início, nós devemos começar do início, Então eu gostaria de trazer para vocês quando que pela primeira vez, Babel, esse termo Babel, ou Babilônia, ele foi mencionado na Bíblia. Então já vamos começar lendo aqui, ó. A antiga cidade de Babilônia começou imediatamente após o dilúvio e simbolizava a expressão da rebelião direta do homem contra Deus e contra a sua ordem. Deus lá falou em Gênesis que os homens deveriam ser fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse foi um mandamento que Deus deu para os filhos ali, para Noé e para seus filhos, o Sem, o Cã, ou Cão, e o Jafé, os 3 filhos de Noé. Mas o que aconteceu? Portanto, o reinado humano começou na Babilônia, com uma rebelião clara e evidente contra Deus. O Senhor interveio e espalhou a humanidade rebelde, confundindo seus idiomas. O nome Babel significa confundir, e foi dado à cidade de Nimrod, por causa da sentença de Deus sobre seus habitantes. Então aqui eu já gostaria de abrir um parêntese com você. Eu gosto muito de genealogia, gosto muito de estudar o princípio ali da criação, gosto de estudar o livro de Gênesis. Ontem mesmo estava estudando com minha esposa sobre isso. E ali quando Noé sai da arca, vamos ali para aquela parte da Bíblia. Quando Noé sai da arca, a Bíblia fala que ele sai com os seus 3 filhos, o Sem, o Cão e o Jafé. E a Bíblia conta que Noé ele planta uma vinha e ele bebe da vinha e ele se embriaga, Ele fica bêbado e ali ele entra na sua tenda e ele fica nu dentro da tenda. E um dos filhos, que é o Cão, ele vem e olha o pai dele nu e não cobre o pai dele, Ele vai lá chamar o Jafé e ele chama também o Sem. E o Sem teve a ideia de cobrir o pai dele. Então o Sem e Jafé pegam uma capa, cobre o pai deles, que é Noé, e eles não vêem a nudez de seu pai. E ali agora Cã ele foi amaldiçoado, o Jafé foi abençoado, mas mesmo assim quem foi mais abençoado foi Sem. Mas agora vamos falando sobre a genealogia. Cã ele teve um filho, e um dos filhos dele foi Cuxi. E Cuxi também teve um filho, teve outros filhos, mas dentre eles estava Nimrod. Então esse homem aqui, o Nimrod, ele é bisneto de Noé.
né? Então ele vem Noé, depois vem Cão, depois vem Cuxi e depois que vem o Nimrod. E esse homem então teve uma ideia, né? Ele está lá em Gênesis capítulo 11. Ele juntou todos os homens da terra e falou: olha, agora nós vamos começar a queimar os tijolos. Por quê? Porque o tijolo queimado ele tem uma sustentabilidade muito maior. Ele falou: vamos construir agora uma torre. E essa torre vai chegar até o céu. É o que nós vamos ver no próximo slide agora. Olha só. O que eles estavam querendo fazer? Babel foi a primeira tentativa da unificação da humanidade, né? E eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra, unificação, né? Porque nós vamos ver nessa aula agora na 14ª e tanto na 15ª como, né, o mundo todo está falando hoje em unificação, em globalização. E esse termo, olha só os irmãos, vê aqui, isso aqui estava acontecendo quase no ano 2000, mais ou menos, antes de Cristo, há 4.000 anos atrás, né? E o povo já falava em unificar, em construir uma torre, né? Porque eles queriam chegar até o céu. Mas olha só, Babel foi a primeira tentativa de unificação da humanidade para causar um curto-circuito no propósito de Deus. Essa primeira cidade pós-diluviana foi projetada expressamente para frustrar o plano de Deus relativo à humanidade. As pessoas buscavam unidade e poder, e Babel deveria ser a sede governamental deste poder. Babilônia, a cidade feita por homens que tenta se elevar até o céu, foi construída em direta oposição ao plano de Deus. Como nós vimos, Deus falou que o homem devia crescer, multiplicar e encher a terra inteira, né? Não era o plano de Deus que o homem ficasse em um único lugar. E o que o homem fez? O homem desobedecendo a Deus, né, através de Nimrod, ele que foi o líder, falou: vamos construir uma torre e vamos chegar até o céu, né, para ver como o homem é, e querendo ali se unificar. Vamos seguindo aqui. Ó, e voltando ali ainda anteriormente, né? Porém Deus desce ali e Deus confunde, né? Por isso que o nome Babel ele é chamado confusão, né? Por quê? Porque Deus ali ele confundiu aqueles homens e aqueles homens foram espalhados por toda a terra. Agora vamos aqui adiantando, né, os anos e já vamos ver agora um pouco mais para frente, lá na época de Daniel, né? Esse contexto aqui agora já é aproximadamente no ano 600 antes de Cristo, né? No século VI antes de Cristo. Vamos avançar então 1400 anos na história. E olha só, ainda estamos falando sobre o passado de Babilônia. Babilônia foi o primeiro dos 4 grandes impérios que se levantaram durante os tempos dos gentios, né? Conforme Daniel capítulo 2, que fala sobre a estátua, né? Já estudamos na nossa 8ª aula, falamos sobre isso, e Daniel capítulo 7 fala sobre os animais. A história revela que Babilônia sofreu um declínio até o 2º século depois de Cristo, quando ficou deserta. Essa cidade soterrada sobre as areias do tempo, durante os últimos 1700 anos, começou a sua ascensão no século passado. Daqui a um tempo, Babilônia será uma potência religiosa, comercial e política, dominante no mundo, conforme os capítulos 17 e 18 de Apocalipse. Então, o que esse slide está explicando? Aqui, ó, no capítulo 2 e no capítulo 7 de Daniel, nós vimos lá na estátua, né, que Nabucodonosor sonhou, ele sonhou que a estátua tinha uma cabeça de ouro. E nós sabemos que o cabeça de ouro da estátua era o próprio rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor era rei do Império Babilônico. Tanto a estátua quanto o leão alado simbolizam o mesmo império, que é o Império Babilônico. Porém, conforme os anos, esse império foi ruindo, né? E depois o Império Medo-Persa, eles destruíram os babilônios e ali ficou tudo soterrado, né? Ficou soterrado sobre as areias. Porém, depois de 1700 anos, no século passado, Babilônia começou a se reerguer novamente. E hoje, quem que mora lá no território da Babilônia? Quem que é a Babilônia hoje?
Na verdade, hoje a Babilônia é onde fica o Iraque. Né? Se hoje você olhar no mapa lá, onde que fica a Babilônia hoje? Hoje a Babilônia é o Iraque, né? E nós vemos que o Iraque ele está se ressurgindo, né, na história. E aqui então, ó, e mais para frente agora, conforme os capítulos 17 e o 18 de Apocalipse, nós vamos ver que a grande Babilônia ela vai ressurgir novamente no cenário do mundo. E ela vai ser tanto uma potência religiosa, porque lá vai ser juntado todas as religiões do mundo inteiro, vai ser uma potência comercial, nós vamos ver hoje, e também uma potência política, né? Então vai juntar a religião, o comércio e a política, tudo nessa mesma cidade, né? Ainda eu vou mais além, né? Se a gente for ver na Bíblia, a primeira cidade que é mais falada na Bíblia é a cidade de Jerusalém. E a segunda cidade é a cidade da Babilônia, né? Aparece mais de 280 vezes na Bíblia, é falado sobre a cidade da Babilônia. E essa cidade então da Babilônia, que vai ser ali onde vai ser juntado, né, o império ali, tanto religioso quanto comercial e político de quem? Do anticristo, né? Isso vai acontecer quando? Durante a grande tribulação. Vamos passando aqui para entendermos sobre isso. Agora, a partir desse slide aqui, já não estaremos falando mais sobre a Babilônia do passado, mas agora falaremos sobre a Babilônia do futuro, né? Aquilo que ainda vai acontecer. E na Bíblia, a Babilônia do futuro, ela também é conhecida como a Grande Meretriz. Está onde? Lá em Apocalipse capítulo 17. Vamos agora lá, ó. Apocalipse no capítulo 17, no versículo 3. Olha só o que nos fala a palavra do Senhor. Aqui João, né, falando sobre, na ilha de Patmos, quando estava escrevendo Apocalipse, Deus deu para ele essa revelação. E olha só o que João fala. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde eu vi uma mulher montada num monstro vermelho, né? Algumas traduções falam que ela está montada na besta. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você, que essa mulher, né, que representa a grande Babilônia ou a grande meretriz, que será um sistema religioso, político e econômico do mundo inteiro que vai ter durante o governo anticristo. Quem que vai dar o poder primeiro para ela? Ela está montada onde? Na besta de 10 chifres e 7 cabeças. Aonde que fala sobre a besta de 10 chifres e 7 cabeças? Em Apocalipse capítulo 13. E quem que é a besta de 10 chifres e 7 cabeças? É o anticristo. Então o anticristo é aquele que vai dar o poder para o surgimento da falsa religião no mundo inteiro, que vai ter durante os 7 anos da grande tribulação. Amém? Mais para frente vamos continuar falando. Fique tranquilo que nós vamos entendendo. Qualquer dúvida também, poste aí o seu comentário, né? Comente aí que nós vamos estar sanando a dúvida dos irmãos. Olha só outro detalhe aqui. A mulher usava um vestido de cor púrpura e vermelho vivo e estava coberta de enfeites de ouro, de pedra preciosa e pérolas. Como eu falei para os irmãos, além de ser ali, a Babilônia vai ser um centro religioso, também vai ser um centro comercial do mundo inteiro, né? Ali vai ter vários comerciantes que vão enriquecer através da religião, né? Com certeza ela terá um grande templo religioso que vai promover a adoração do anticristo. E a gente sabe, né, onde tem uma grande aglomeração de pessoas, as pessoas também consomem. E ali também vai ter vários comerciantes no mundo inteiro, né? E essa mulher aqui, ela vai ter muita riqueza. Essa falsa religião vai ser uma religião muito rica, né? E os comerciantes do mundo inteiro vão lá para a grande Babilônia para fazer os seus comércios, para vender ali o seu ouro, a sua prata. Vai ser um centro comercial do mundo inteiro, né? Para aqueles que tiverem a marca da besta. E olha só outro detalhe interessante. O que que tem na mão dela? Na mão ela segura uma taça de ouro
cheia de vinho. E a própria Bíblia explica o que é isso, ó, que representa suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Né? Por isso mesmo que já fala que é uma grande meretriz. Por quê? Porque ela se prostitui através da idolatria, através da falsa religião, através do falso cristianismo. Né? Tudo aquilo que tem de falso, né, de indecente, de imoral, estará acontecendo lá com essa religião. Né? A mistura de tudo aquilo que não presta do mundo inteiro, né, todas as imundícias da imoralidade, vai estar acontecendo nesse momento lá na Grande Babilônia, quando essa falsa religião, né, estiver atuando no cenário do mundo. Outra coisa aqui, ainda em Apocalipse 17, agora o versículo 5. Olha só, o que é interessante. Tinha uma frase escrita na testa da grande meretriz. E o que essa frase que está escrita, o que dizia nessa frase? Vamos ler aqui. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto, ou seja, um nome que é um mistério. E olha só, o que era essa frase? Era assim, ó, Babilônia. Está escrito aqui na testa da mulher, isso aqui, ó. Aqui está em hebraico, mas aqui está, né, no português. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Né? Então ela que vai ser a responsável, vai ser a mãe. Vamos entender aqui no próximo slide. A mãe das religiões falsas. Né? Olha só, como a mãe de todas as religiões falsas, Babilônia ela será a fonte onde nasce o falso cristianismo de nossos dias. E certamente durante a tribulação. Todas as correntes do cristianismo apóstata, do catolicismo romano, as igrejas ortodoxas do Oriente e o protestantismo liberal vão convergir na Babilônia eclesiástica durante a grande tribulação. O que vai acontecer então? Né? Vou explicar para vocês isso aqui. Durante a grande tribulação, através do anticristo, ele vai formar uma única religião no mundo inteiro. Né? Vai juntar todas as religiões falsas que existem e vai existir uma única religião. E essa religião vai servir o quê? Para prestar culto e adoração ao anticristo. Né? Então aqui, ó, todas as religiões, né, que o falso cristianismo e outras religiões, elas vão se juntar, todas elas, em uma única religião. E a grande meretriz vai ser a mãe de todas essas religiões. Vamos passando aqui. Ainda falando sobre a grande meretriz, Apocalipse 17, o versículo 6 agora. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas, porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. Né? Então aqui dentro dessa taça, né, está o sangue de todos aqueles mártires, né, que morreram pelo testemunho de Jesus e que vão ser perseguidos por ela durante a grande tribulação. Né? Então essa mulher aqui vai estar perseguindo o povo de Deus e Deus vai permitir, né, que ela tenha vitória ali sobre os fiéis. E aí ele fica muito espantado. Né? João fala que ele se espanta com isso. Mas vamos seguindo aqui. Olha só. Agora Apocalipse 17, versículo 7. E o anjo me perguntou: por que você está assim tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto, ou o mistério da mulher e do monstro que a carrega, ou a besta, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais, e ele está para subir do abismo, e dali sairá e será destruído. Quem que é esse monstro que tem as 7 cabeças? Né? Sabemos que ele é o anticristo, e ele estava vivo, por quê? Porque nós vamos ver aqui no próximo slide, né, que ele vai receber uma ferida mortal e ele vai ser curado. E após ele ser curado, então vem a 8ª cabeça, né, que vai ser o próprio Satanás. Mas vamos entender aqui no próximo slide, vai ficar melhor. Olha só.
Isso exige sabedoria, né? E aqui eu estou dando essa aula para pessoas que têm sabedoria, né? Para pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, que gostam de estudar a palavra de Deus, né? E como está difícil hoje, né? Mas eu creio que chegou um tempo de Deus colocar em nós fome e sede pela palavra de Deus, né? Que nós possamos a cada dia mais buscar sabedoria e o entendimento, não humano, né? Mas aquele que vem aqui, aquele que vem da palavra de Deus, que é aquela que nos alimenta, que nos fortalece, que nos edifica, que possamos a cada dia mais estar buscando esse conhecimento. Como fala aqui, ó, isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis, dos quais 5 já caíram. Nós vamos ver quais foram os 5 que já caíram. Vamos ver aqui no próximo. A Babilônia, a Síria, Egito, Babilônia, Medopérsia e a Grécia. 5 já caíram. Um existe, que é quem? O Império Romano, né, que vai estar governando durante o governo, enquanto a grande Babilônia surgir, o Império Romano vai estar governando no cenário novamente. Caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, quem que é o monstro ou a besta? É o anticristo. Mas que agora não vive mais, é o 8º rei, né? Por que fala que ele esteve vivo? Né? Porque Apocalipse fala que o anticristo ele vai sofrer uma ferida mortal em sua cabeça, né? E ali o falso profeta, né, através de uma maneira miraculosa, vai trazer como se fosse uma cura para ele. E as pessoas irão falar, não, vão falar assim, quem que é semelhante à besta? Quem que conseguiu, né, reviver? E vão estar prestando culto à besta. E essa besta, quando ela ressurge, quando ele é morto e ressuscita, o falso profeta manda fazer uma imagem dessa besta, né, que é o anticristo, e ele comunica fôlego de vida para essa imagem. E esse fôlego de vida, né, ou esse espírito que vai entrar na imagem, vai ser o próprio Satanás. E ele vai estar então governando durante a segunda metade da grande tribulação, né? Vai ser o próprio Satanás ali na pessoa da imagem da besta. E ele é quem? Ele é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Aqui vai ficar mais fácil de nós entendermos as 8 cabeças, né? Fala de 7 cabeças e depois da 8ª. Então, primeiro, como eu falei para vocês aqui, ó, 5 já caíram. Quem que já caiu? O Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia. Quem que vai reviver? O Império Romano, né? O Império Romano, durante o governo do anticristo, ele vai estar sendo restaurado novamente, vai ressurgir, assim como a cidade de Babilônia. Um existe e aí ele segue falando, ó. Outro ainda não apareceu. Por quê? Porque esse que vai aparecer, ele é aquele pequeno chifre, né? Os irmãos lembram que lá em Daniel fala que o dragão ele tem 10 chifres, só que um deles sobressai e ele derruba outros 3. Quem que é esse pequeno chifre? O anticristo, né? Ele ainda não apareceu. E também depois fala aqui, ó, sobre o monstro que já esteve vivo. Esse chifre pequeno é o anticristo. E aquele monstro que já esteve vivo, né, que, como fala aqui no versículo anterior ali, ó, vamos voltando aqui, que agora não vive e é o 8º rei, né, o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais e é o 8º rei. Esse 8º rei, então, é ele aqui, ó, o próprio Satanás, né, que vai ser a imagem da besta, como expliquei para os irmãos anteriormente. Ele, então, aqui é a 8ª cabeça. A imagem da besta que vai ser comunicado fôlego de vida pelo falso profeta. E quando ele comunica fôlego de vida na imagem da besta que foi ferida mortalmente e ressuscitou, quem está entrando na imagem vai ser o próprio Satanás. E ele é, então, a 8ª cabeça. Amém? Vamos passando aqui. Já estamos encerrando agora nosso último slide e vamos falar agora sobre a destruição da grande meretriz.
E sabe quem que vai destruir a grande meretriz? Aquele que deu poder para ela, o próprio anticristo, né? Para ver como que vai ser uma coisa, né? A trindade satânica, né? Satanás ali, o falso profeta e o anticristo, os três, né? Fazendo ali coisas mirabolantes, né? Coisas terríveis. Então o anjo também me disse: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta, né? Eles odiarão a grande meretriz. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Então, primeiro, ele permite esse falso sistema religioso mundial, né? Vai estar ajudando ele, porém vai chegar um momento que o próprio anticristo vai devorar, né? Ele mesmo vai destruir com aquela falsa religião, né? E vai estar pedindo adoração somente para ele. Amém? Agora, a nossa próxima aula, a nossa 15ª aula, estaremos falando sobre o Conselho Mundial de Igrejas, né? Eu já quero te adiantar que essa aula vai ser uma bênção, né? Com certeza vai ser de edificação para a sua vida. Eu quero agradecer a você por ter estado até aqui, né? E peço que o Espírito Santo continue nos ensinando cada vez mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.